Agora vamos às considerações do slide 10. Nós vimos vários tipos de utilização dos transformadores, vários tipos de construção desses transformadores, e um deles são os autotransformadores. Então nós vamos ter uma configuração que tem características específicas que você deve saber quais são, tá? No caso dos autotransformadores, eles têm maior simplicidade, um baixo custo, porém eles não têm o mesmo isolamento elétrico que os outros transformadores tinham, que não existia uma ligação fio físico do primário para o secundário. Toda a energia era passada por indução eletromagnética. Mas agora, na configuração de autotransformador, existe essa conexão. Isso também dá uma vantagem. Ou seja, esse transformador vai ter uma maior capacidade de corrente. Aqui tem essa representação do que seria o autotransformador, onde é possível ver esta conexão, ou seja, uma ligação física do primário com o secundário. Então, tem um bobinamento e é retirada uma derivação, um tap, de algum ponto desse transformador para servir de secundário. Continuam valendo todas as relações de tensão, número de espiras, relação de transformação também. A vantagem dessa ligação, dessa configuração, é a capacidade ou a potência nominal, que é bem maior. Ou seja, nós podemos ter um transformador, como nós já conhecíamos, conectado como no modo de autotransformador. E a gente percebe aqui este ponto aqui, que seria a ligação do primário com o secundário. Então nós temos um bobinamento que tem um tap central, onde está pegando essa conexão, tá? E continua a conexão no secundário. Então aqui vem um exemplo de um transformador de 100 kVA. Inicialmente, na configuração anterior, ele tinha essa potência 100 kVA, e é demonstrado aqui então passo a passo, tá? Como que ele vai atingir uma nova potência. A potência aparente de um transformador ligado como autotransformador, nesse caso aqui, foi 11 vezes superior à potência aparente anterior. Nós vimos que existe um equipamento chamado regulador, que dependendo dessa configuração da ligação de primário com secundário, ele pode ter ora uma função de elevador, ora uma função de abaixador, certo? Então, isso é interessante porque dá uma liberdade de controle à medida que existem os taps necessários para isso. Aí foi destacado também a função do reator nesse circuito, porque se existe um elemento que está mudando a conexão, que é justamente mudando o tap, para se alcançar um valor mais elevado ou mais abaixo de tensão, a carga não pode sentir essa transição. Por isso, existe esse elemento chamado reator, conectado aí aos taps, para que a carga não sinta esse momento de transição. É uma transição rápida, então esse reator vai conseguir segurar a corrente da carga enquanto há essa transição. Lembra que a característica do indutor é também ser um armazenador de energia magnética? Então ele vai funcionar, o reator é um indutor, vai funcionar segurando essa corrente por um curto espaço de tempo, bem breve, enquanto está comutando o tap, que é uma seleção de uma nova tensão, mais elevada ou mais reduzida da tensão desse transformador. Tipos de transformadores: existe o transformador de potencial, transformador de corrente, e aqui então você vai ver toda essa descrição, que é interessante, onde se usa, como se conecta, tá? O que é um transformador de corrente, o que é um transformador de potencial. Olha lá, a tensão conectada
desta maneira aqui, ó. Estou pegando em paralelo e a corrente eu faço a conexão em série, claro, como nós já conhecemos. Para que isso? Existe um nível elevado de corrente ou um nível elevado de tensão e os instrumentos de medições que têm uma escala reduzida. Então, eu estou adequando, né, conhecendo essa relação de transformação aqui para a leitura do meu equipamento. Eu não preciso ter um equipamento com uma grande capacidade de corrente ou uma grande capacidade de tensão. Eu uso os transformadores de potencial ou de corrente para colocar essa leitura nos níveis adequados. Como eu conheço a relação de transformação, eu posso relacionar e saber qual o valor real, né, na minha medição. Logo, esses transformadores de medida têm o objetivo de garantir o isolamento galvânico, de evitar interferências eletromagnéticas e efetuar medições em escalas reduzidas recorrendo a aparelhos comuns. Outro exemplo muito interessante disso é fazer uma medição de corrente sem interromper a linha, sem abrir o circuito. Então, o próprio condutor a ser medido faz o papel do primário e o circuito acoplado vai fazer o papel do secundário acoplado ao instrumento de medição, no caso aqui 1 amperímetro. Que equipamento é esse? Um alicate multiamperímetro. Também foi estudado as transformações de energia em movimento. E o fluxo dessa energia vai definir se nós estamos falando de um motor ou de um gerador. A conversão eletromecânica da energia envolve as trocas de energia entre o sistema mecânico e o elétrico através de um campo de acoplamento que pode ser de origem elétrica ou magnética. Todos nós sabemos que a energia não é nem criada nem destruída, mas ela muda de forma. Então nós vamos ter uma energia mecânica, vamos ter uma energia magnética, energia elétrica e, consequentemente, as perdas também de cada um dessas grandezas energéticas. A conversão eletromecânica de energia envolve a energia disponível elétrica, energia fornecida pela fonte mecânica, variação de energia no campo de acoplamento e energia convertida em calor. Falando novamente de perdas que são importantes de se entender e compreender, teremos aqui a perda no cobre, efeito Joule, característica da resistência dos rolamentos, perdas mecânicas devido ao atrito e ventilação, e perdas magnéticas que são associadas ao campo de acoplamento. Então nós estamos falando de energia elétrica, mecânica, magnética e térmica. Concluindo, para que haja essa conversão de energia de forma elétrica para mecânica ou vice-versa, se dá através do campo magnético como o agente intermediário.